Olá, quarto ano. Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo perfeito? Pronto, que bom, né? Estamos nessa linda quarta-feira com duas disciplinas hoje, né? Português e história. Mas essa que a tia está falando aqui com vocês vai ser a disciplina de história. Então, você vai pegar o seu livro de história, abrir na página 22. Tudo bem? Então, livro de história na mão. Livro de história, página 22. Vamos lá? Eu abrindo o meu aqui e você abrindo o seu livro de história, ok? Tudo bem? Tudo certo? Abriram? Vamos lá. Preparando o slide. Pronto. Página 22. Mudanças ocorridas no tempo. Será que aconteceram algumas mudanças no tempo? Vamos aumentar aqui a tela para vocês. Mudanças ocorridas no tempo. Será que aconteceu alguma mudança nesses últimos 20 mil anos? Muita coisa aconteceu. Muita coisa. Muitas mudanças. Tantas coisas que eu nem sei dizer o tanto. Uma aula é pouca para dizer o tanto de mudanças que aconteceram durante esses 20 mil anos. Acompanha aqui na tela com a tia, tá certo? A tia não vai ler o livro, a tia vai explicar aqui no slide, tá bom? A tia vai explicar o que tem no livro através do slide, tá certo? Vamos lá. A pré-história é o período que acompanha a evolução da Terra, do homem e todos os seres. Peraí, deixa eu conseguir ler aqui. O estudo da pré-história permite-nos acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos primeiros hominídeos até o surgimento de ferramentas que possibilitam o aperfeiçoamento no estilo de vida dos seres humanos. A pré-história encerra-se quando é desenvolvida a primeira forma de escrita pela humanidade. Esse período é dividido basicamente em paleolítico, mesolítico e neolítico. Então, gente, o que está dizendo aí? Que a pré-história é que acompanha a evolução do homem aqui na Terra. E ela começa lá na primeira observação que nós temos no primeiro acontecimento que a gente sabe, né? Porque podem acontecer ainda outros, mas o primeiro que a gente tem, que a gente sabe, que a gente soube, através dos estudos, através dos fósseis, através dos desenhos, dos documentos deixados, né? Então, do primeiro fato acontecido até onde foi desenvolvida a primeira forma de escrita da humanidade. Então, vai até onde surgiu a escrita. Esse período pré-história é dividido em paleolítico, mesolítico e neolítico, certo? São 3 etapas, certo? Um dos grandes marcos da pré-história é o surgimento do Homo sapiens sapiens, a nossa espécie humana. A pré-história é um período de tempo consideravelmente extenso. Realmente, é enorme, né? E sua nomenclatura teve origem no século XIX. Nessa última época, os estudiosos das ciências humanas tinham uma visão de que só era possível existir história enquanto ciência, caso houvesse escrita. E como esse século acompanhava o desenvolvimento humano, em um momento que não havia escrita, tal momento foi nomeado de pré-história. Isso foi considerado um período anterior à existência da história humana. Entenderam por que foi dado pré-história? Pré significa o quê? Antes.
antes da história. Porque eles acham que a história só pode ser contada se for escrita. Eles achavam isso lá no século XIX. Por isso que foi dado esse nome de pré-história. Os períodos da pré-história são os seguintes. O Paleolítico, olha aí, ó. Paleolítico. O Paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque os objetos utilizados pelos grupos humanos desse período, né? Dessa época, do período paleolítico, para sua sobrevivência cotidiana, eram produzidos desse material. Que material? Pedra. Lascada porque era, ó, pedra lascada. Todos os materiais, todos os utensílios eram feitos de pedra, a pedra lascada, né? O Paleolítico é um período que se estendeu de 3 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo, sendo dividido em 3 fases, que são o Paleolítico inferior, o médio e o superior. Então, além de ser o Paleolítico, o Neolítico, deixa eu ver aqui, o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico ainda são divididos entre Paleolítico inferior, médio e superior. O Paleolítico ainda é mais dividido ainda, tá? Obviamente, cada um desses períodos possui sua particularidade e acompanharemos um resumo de cada uma dessas fases, tá certo? Forma resumida, porque senão nem dá tempo. O Paleolítico inferior tem como ponto de partida o momento em que os hominídeos desenvolveram a habilidade de produzir ferramentas para sua sobrevivência. Então, o Paleolítico inferior é a partir daquele momento que eles decidiram fazer ferramentas. Os primeiros hominídeos a desenvolver tais habilidades foram o Homo habilis e o Homo erectus. Este Homo erectus é aquele que a tia comentou que é o primeiro a ter postura ereta, ó. Corpo, eles andavam assim, ó, e eles corpo ereto. O Paleolítico médio, a grande marca desse período é a presença do homem de Neandertal, hominídeo que viveu na Eurásia ainda no período do Paleolítico inferior. O Neandertal ficou muito conhecido por ser uma espécie de hominídeo com tamanho inferior a 1,70 m, por ter um corpo mais robusto e uma capacidade maior de reter calor nele. Ele viveu no mesmo período que o Homo sapiens, já que esse surgiu há 300 mil anos, né? No Paleolítico médio, aliás, então a característica do Paleolítico inferior era a capacidade, eles começaram a fazer os utensílios. O médio é porque eles eram todos baixinhos, né? E no Paleolítico médio, os estudos arqueológicos apontam que o estilo de vida dos hominídeos tornou-se mais sofisticado, pois novos tipos de ferramentas haviam sido desenvolvidos e o uso do fogo havia sido amplamente difundido. Então, foi no período Paleolítico médio que surgiu o fogo, né? Os especialistas apontam que o uso do fogo tornou-se comum no período entre 100 mil e 50 mil anos atrás, viu? Olha aí, ó. Então, que marcou essa época foi o fogo, né? A descoberta do fogo. O Paleolítico superior é a última fase do período paleolítico. A quantidade de ferramentas utilizadas pelo ser humano era vasta e foram encontrados machados, anzóis, agulhas, arpões, dardos, etc. Além disso, a variedade de alimentos consumidos pelo homem aumentou e os grupamentos humanos foram tornando-se mais complexos. Essa época também ficou marcada pelo desenvolvimento das primeiras formas de arte dos seres humanos. A arte pré-histórica mais conhecida é a pintura rupestre, aquela realizada nas paredes das cavernas. Vocês lembram, né?
O Paleolítico foi um período em que o ser humano, agora já vamos passar por... Não, é o Paleolítico, né? Foi um período em que o ser humano sobrevivia exclusivamente da coleta e da caça. Portanto, para garantir seu sustento, principalmente no que se relaciona com a caça, era necessário a elaboração de ferramentas, armas, para ajudar a obter esse alimento, né? O ser humano, portanto, era nômade, pois uma vez... O que é nômade? A tia já explicou isso, viu? Tanto na videoaula como em sala. Nômade é aquele pessoa que ela se muda para aquele lugar e ela mata os animais, caça, usa as plantações, tudo, e quando acaba aquilo ali, ela se muda, ela sai mudando de lugar em lugar para comer. Então, o ser humano nessa época ele era nômade, pois uma vez esgotados os recursos da determinada área, mudava-se para outra, a fim de poder coletar e caçar. As ferramentas produzidas eram feitas de ossos, pedra lascada e também marfim. A temperatura da terra era mais fria e isso forçava o homem a morar em cavernas para se proteger do frio. Na fase final desse período do Paleolítico, as primeiras experiências religiosas começaram a ser desenvolvidas, o que levou o homem a desenvolver ritos funerários para enterrar seus mortos. Aí vem o período Mesolítico. O Mesolítico é a fase de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. O Mesolítico foi um período reservado apenas às regiões nas quais aconteceram ciclos intensos de glaciação, aqueles lugares que tinha muita neve. Os grupos humanos que sobreviviam somente da caça entraram em decadência, uma vez que aqueles que sobreviviam também da coleta começaram a sobressair-se. O fim desse período aconteceu com o desenvolvimento da agricultura. Então, aqueles grupos humanos que só caçavam começaram a não ter muito o que caçar. E se tinha neve, por exemplo, os animais estavam todos escondidos, todos hibernando, eles não conseguiam caçar. Então, aqueles grupos que começaram a desenvolver a agricultura sobreviveram. Os que não desenvolveram a agricultura foram sendo... não existiram mais, foram acabando. O Neolítico, a Idade da Pedra Polida, é o último período. Os marcos importantes do Neolítico são o desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento da primeira forma de escrita. O desenvolvimento da agricultura permitiu que o estilo de vida da humanidade fosse transformado radicalmente, pois com ela o ser humano era capaz de produzir seu próprio alimento e não era mais dependente daquilo que caçava, do que coletava da natureza. O impacto disso foi que o ser humano passou a desmatar florestas para criar seus campos de cultivo e tornou-se sedentário. E o que é sedentário, gente? É o ato dele não precisar mais caçar, dele não precisar mais ir lá pegar nas árvores. Eles começaram a ficar todos agrupados, desenvolvendo a agricultura dali, aí eles não precisavam mais sair. Isso chamou de sedentarismo. Ele tornou-se sedentário. A sedentarização dos homens, proporcionada pelo desenvolvimento da agricultura, também possibilitou-lhe domesticar animais que poderiam principalmente servir de alimento, caso o cultivo agrícola não fornecesse o sustento necessário. Então, eles começaram, além de plantar para a sua subsistência, eles começaram a domesticar alguns animais. A domesticação dos animais também esteve relacionada com o trabalho agrícola e com a locomoção e transporte de carga. Então, além dele domesticar os animais para, se algum dia faltasse agricultura, né, também é para o trabalho, a locomoção deles, eles começaram a usar os animais para se movimentar, de se locomover de um lugar para outro, para transportar os alimentos, as suas cargas. Com essa sedentarização, os grupos humanos foram reunindo-se em número cada vez maior, né? Então, esses agrupamentos resultou no quê? O surgimento das primeiras cidades do mundo.
O desenvolvimento das cidades causou também o desenvolvimento da arquitetura. Ô, Jesus, quase não saiu a arquitetura. Que permitiu a construção de casas mais bem elaboradas e outras construções. A olaria também surgiu durante esse período, e assim começaram a ser desenvolvidos utensílios de cerâmica. Então, eles começaram a desenvolver utensílios de cerâmica. Durante o final do período neolítico, desenvolveu-se a metalúrgica, e assim o ser humano tornou-se capaz de produzir ferramentas de metal. Nesse período, na medida em que os grupos de seres humanos cresceram, tornaram-se mais complexos e mais desiguais, já que as pessoas que ocupavam cargos de relevância na administração dos recursos foram tornando-se mais influentes e poderosos. Então, gente, foi aí que surgiram os cargos, porque cada um teve que ser, o trabalho foi dividido. Então, cada um tinha o seu cargo. E aí foi surgindo pessoas com cargo mais alto, outras com cargos inferiores, entenderam? Divisão do trabalho. Os agrupamentos humanos foram sofisticando e, como consequência, a divisão do trabalho foi sendo definida. Com isso, a convenção foi de que os homens foram responsabilizados pela caça e as mulheres pela coleta e pelo trabalho agrícola. Quando esse surgiu no Neolítico, olha aí, ó. Essa figura retrata bem a divisão de trabalhos, ó. Aí vem a idade dos metais. O desenvolvimento da técnica de fundição dos metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Eles foram abandonando aquelas coisas de pedra, já que tinham novas técnicas, né? Eles tinham os metais. O primeiro metal a ser difundido foi o cobre, posteriormente o estanho. Da fusão desses dois metais surgiu o bronze, mais duro, mais resistente. Aí eles fabricavam espadas, lanças, né? A metalúrgica do ferro é posterior. Por ser um minério mais difícil de ser trabalhado, difundiu-se assim lentamente. Começou naquela época, mas foi se difundindo bem devagar. Em razão da sua superioridade para a fabricação de armamentos, o ferro contribuiu para a supremacia dos povos, que souberam utilizá-los com essa finalidade, né? Então, como o ferro surgiu depois, né? O ferro contribuiu para a supremacia dos povos que souberam utilizá-lo, porque aí, como ele surgiu muito devagarzinho, alguns povos não sabiam muito bem utilizar o ferro. E o povo que sabia, os povos que sabiam, eles começaram a ficar numa posição maior do que os povos que não sabiam. Mas isso é coisas para, né, para outras aulas. A gente precisaria de muitas aulas falando só sobre a Idade da Pedra, né? A pré-história, né? Precisaríamos de muitas aulas mesmo, né? Então, não daria tempo falar, a gente teria que ter todas as aulas de história para poder falar disso, né? Bom, então, gente, nossa videoaula de hoje, ela foi das páginas 22 a 26, e nós temos algumas atividades nas páginas 27 e 28, né? Eu espero que com toda essa explicação que a tia deu aqui, a tia não leu o livro, mas explicou para vocês de outra forma. Espero que com essas explicações vocês consigam fazer essas atividades da página 27 e 28. São atividades fáceis, são atividades simples, e eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Pois um grande beijo para vocês e até a próxima aula de história, se Deus quiser. Tchau!